Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a BIA, né, a bioimpedância, e o uso do ângulo de fase. Bom, a análise de bioimpedância elétrica, aqui nessa aula eu vou se referir à BIA, se trata de um método simples, que é seguro, não invasivo, é um método também barato e de fácil reprodutibilidade para avaliar a composição corporal. E as pesquisas vêm aumentando, né? E tem grande interesse, principalmente no campo da nutrição, da educação física, da saúde e do esporte. O uso da bioimpedância para estimar a composição corporal, ele tem como base as diferentes propriedades resistentes e condutoras dos tecidos corporais. Ou seja, né, os tecidos, eles diferem de acordo com as características de condução elétrica. Por exemplo, o músculo. O músculo é um tecido que possui uma grande quantidade de água, né, e eletrólitos. E por isso ele tem uma alta condutividade, ou seja, né, a corrente elétrica ela atravessa com maior facilidade. E dessa forma, possui uma baixa resistência. Já o tecido adiposo e os ossos, eles são tecidos que possuem uma baixa condutividade e assim eles têm uma alta resistência. Então, diante disso, o que nós temos? Que a resistência, ela sempre será maior em pessoas com maior quantidade de tecido adiposo, porque o adipócito ele tem muito pouca água. Então, se nós pegarmos um banco de dados, mesmo se não olharmos o peso, e tiver lá indivíduos com uma alta resistência, nós já podemos logo identificar que são indivíduos com maior quantidade de tecido adiposo. A BIA, ela é um método que se baseia nas propriedades condutoras elétricas do corpo humano. Então, ou seja, uma corrente elétrica de uma determinada frequência flui através do corpo e ele é resistido pelos tecidos corporais. E ela mede dois parâmetros biológicos, que é a resistência e a reactância. Aí os alunos da graduação podem perguntar assim, mas geralmente quando a gente faz a bioimpedância, ela dá massa gorda, massa magra, só que esses valores não são os valores brutos, são os valores que são gerados a partir de equações. E que, na maioria das vezes, nós não sabemos quais são essas equações, para que população ela foi gerada. Então, assim, é sempre importante saber, ter essas informações, e se não tiver, a gente pode ter como base a resistência e a reactância. Então, o que é a reactância? Ela é a qualidade de isolante elétrico que as células possuem. E ela também está relacionada com as propriedades de capacitância das membranas celulares, ou seja, né, a integridade e a função das membranas. Já a resistência é a oposição oferecida pelo corpo, né, conforme o fluxo de uma corrente atravessa, né, uma corrente elétrica alternada. E ela está inversamente relacionada com a quantidade de água e teor eletrólito dos tecidos. O que seria inversamente relacionada? Então, quanto maior a quantidade de tecido adiposo, quanto maior a quantidade de músculo, menor a quantidade de resistência, porque o músculo ele tem maior quantidade de água, dessa forma eu tenho uma menor resistência. E é sempre importante, né, antes de fazer a bioimpedância, seguir alguns cuidados. Então, o protocolo de avaliação é não realizar exercício físico nas 24 horas que precedem o teste. As mulheres não é legal estar no período menstrual. É preciso estar em jejum, ou pelo menos 4 horas sem comer e beber. Não ingerir diuréticos, não beber álcool, e também não fazer uso da cafeína. É importante, né, ir ao banheiro antes de realizar o teste e tirar também todos os metais, pulseiras, fios, brincos, e a temperatura ambiente.
Esses são os cuidados que nós temos que ter antes de fazer o exame. E é sempre importante, pessoal, manter o mesmo padrão no pré e no pós. Então, vamos supor que eu fiz um pré, né, um exame pré, fiz ele no período da manhã. Aí, realizei lá um treinamento de força durante 3 meses, e aí vou fazer o pós. E o pós eu faço no período da tarde. Então, isso, com certeza, os resultados vão sair enviesados. Então, é muito importante manter o mesmo padrão, tá? Se fizer no período da manhã, alguém quer fazer alguma pergunta? Pode terminar, na hora que você terminar o raciocínio, ok. Tá bom. Então, é sempre importante manter o mesmo padrão. Na pesquisa e na prática também, né? Nós precisamos ser rigorosos para que nós possamos ter resultados precisos. Quer falar agora, Márcio? Pode falar. Pode ser. Por exemplo, ali no caso de pessoas que têm algum tipo de prótese, sabe? Prótese de metal. Aí tem problema? Aí não pode fazer bioimpedância? Por exemplo, a DEX a gente consegue isolar. Agora, a bioimpedância, eu acho que aí vai depender do que você colocar no seu critério da sua pesquisa. O que o senhor acha, professor? Porque acaba sendo... Não tem como, vai ter o metal e vai interferir. Então, para pesquisa, você tem que excluir essa pessoa, Márcio. Ele não pode fazer parte de uma amostra de pesquisa. Agora, você vai poder avaliar individualmente a pessoa comparando o resultado pré-pós monitoramento, porque daí você vai ter o mesmo resultado se ele não tirar a prótese ou não colocar no meio desse monitoramento, né? Então, o importante é comparar a pessoa dela com ela mesma antes e depois ou durante um processo. Agora, para pesquisa, como critério de exclusão, ele tem que ser eliminado, tá bom? Obrigado. Só um adendo também em relação a essa questão de prótese, me veio à cabeça a questão de uso de silicone, né? Para fins estéticos, por exemplo. Né? Então, isso também vai influenciar. E aí Mesma coisa. Sim, mesma coisa. Por isso que fazer bioimpedância, pessoal usa HIV, né, que transexuais ou quem já fez algum tipo de cirurgia dessas próteses, né, ou mesmo mulheres de forma geral. Então, assim, nós estamos falando dessa população para pesquisa, mas também hoje o número de mulheres que já têm prótese, silicone no seio, por exemplo, é muito maior do que a gente imagina, do que era alguns anos atrás. Então, são alguns cuidados também que a gente tem que ter, e eu não sei se existe algum critério de limite máximo disso, mas, por exemplo, para mim, apareceu na radiografia, já para mim seria como caso de exclusão. Eu lembro que quando a gente fez pesquisa com adultos, né, alguns casos que apareceram, a gente teve de tirar. Não sei se foi, acho que no seu trabalho, não foi, Ana? Sim, a Fran mesmo era uma das voluntárias, a gente acabou... Então, essas meninas que tem, porque, assim, aquele componente não é componente corporal, embora esteja fazendo parte. Mas, então, mesma questão, Márcio. Né? Não só qualquer tipo de prótese, seja ela em silicone, metal, ou qualquer outro tipo de artificialidade, né? Mesmo que seja um membro que foi amputado, quer dizer, você vai fazer a avaliação do cara sem o membro. Né? E no caso de quando é DEX, a gente ainda consegue fazer a estimativa do outro membro faltante. Mas no caso de bioimpedância não tem jeito. E é importante perguntar, porque eu estava lendo algo e cresceu muito o número de homens que estão fazendo uso de silicone na região posterior da perna, né, panturrilha, né, glúteo. Então, assim, tem crescido bastante realmente. Então, é importante perguntar, né, porque às vezes a gente pensa que só a mulher vai fazer uso de silicone.
Verdade, boa colocação, André. Bom, então vamos lá. E aí, como que é, né, a colocação dos eletrodos, como que funciona? Então, o indivíduo, ele vai deitar em decúbito dorsal, com as pernas levemente afastadas, as mãos apoiadas, né, e apoiadas na maca. E os eletrodos são colocados nos seguintes pontos anatômicos. Então, o eletrodo distal, ele é colocado no dedo médio, e o eletrodo proximal um pouco acima da linha de articulação do punho. Então, uma dica assim para facilitar, o vermelho a gente coloca próximo do coração e o preto, né, distal. E os que são colocados nos pés, o eletrodo distal é na base do dedo médio e o proximal um pouco acima da linha de articulação do tornozelo, ali entre os maléolos, né, o medial e o lateral. A precisão do teste, ela também depende muito da colocação correta dos eletrodos. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa medida, que é o ângulo de fase, que é uma medida que é obtida a partir da relação entre as medidas diretas, né, os valores brutos, dados da bioimpedância, que é a resistência e a reactância. Além do ângulo de fase, pessoal, nós também temos a análise vetorial, que eu já comentei em uma outra aula, que também é utilizado através dos valores brutos da bioimpedância. E hoje nós vamos focar um pouquinho no ângulo de fase. Então, ele é calculado através dessa equação, o arco da tangente da reactância, dividido pela resistência, vezes 180 graus, dividido por π, pelo valor de π. E o ângulo de fase, ele tem sido utilizado em diferentes populações. E ele ele é um indicador de saúde celular. Ou seja, valores maiores, né, do ângulo de fase indicam a integridade da membrana celular e uma função celular. Isso tanto na quantidade como na qualidade. Os valores, eles vão de 0 a 10, e só para contextualizar, acho que eu já falei isso em algumas outras aulas, né, sobre a bioimpedância, mas vou falar novamente para os alunos novos. Quando o Pedro e eu estávamos fazendo as nossas coletas de mestrado, as coletas do Pedro foram em idosos e as minhas foram em estudantes daí da universidade. Então, foram simultaneamente. As minhas aconteciam durante as semanas, durante os dias da semana, e as do Pedro aos finais de semana. E deu para perceber nitidamente essa diferença do ângulo de fase. Por exemplo, na minha amostra, como eram jovens, o ângulo de fase era entre 8, 9, 7,5. E durante as coletas do Pedro, que eram idosos, alguns com sarcopenia, o ângulo de fase era de 4, 3,3. Claro, tinha idosos também com ângulos de fase de 6, de 7, né? Mas só para ilustrar como que o ângulo de fase ele também diminui com o processo do envelhecimento. E o ângulo de fase, ele foi sugerido como uma medida, né, alternativa importante para prever a funcionalidade. Também tem estudos que mostram para o estado nutricional, como um prognóstico de doença e risco de mortalidade, e também como para prever, né, predizer a função física em idosos. E uma boa notícia para nós da área do exercício: a integridade das membranas celulares, elas podem ser melhoradas através da intervenção nutricional e de programas de exercício físico. E aí, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns estudos que vêm trabalhando com o ângulo de fase e o exercício. Então, esse artigo, ele foi proposto, foi escrito, né, em 2006, e ele teve como objetivo propor valores de referência para o ângulo de fase. E uma dica de estudo é que para a população brasileira nós ainda não temos esses valores de referência, né? Esse estudo, por exemplo, é para a população alemã. E uma das questões, né, uma das sugestões que eles falam é sobre essa especificidade dos valores de referência,
que é importante nós utilizarmos valores de referência específico para a nossa população. E ele foi publicado numa revista importante, né, com fator de impacto de 4,22, e aí eles falam que são vários os fatores que influenciam o ângulo de fase, como, por exemplo, a idade, o IMC, o sexo. Então, esses 3 fatores são determinantes para o ângulo de fase. E o envelhecimento, né, a idade, ele influencia no ângulo de fase, principalmente por causa de uma redução da massa celular corporal, que ela é significativa com o processo do envelhecimento. Então, uma das hipóteses que esse ângulo de fase diminui durante o envelhecimento é essa. Uma redução do ângulo de fase em indivíduos mais velhos, né, indivíduos com maior idade, indicam diminuição de água intracelular, porque as membranas elas não estão tão íntegras e é onde ocorre essa perda, né, de água intracelular. E com a redução de massa muscular acompanhada de um aumento do volume de água extracelular, essas são as hipóteses, né, do porquê o ângulo de fase diminui durante esse processo do envelhecimento. E aí esses autores eles tiveram como objetivo estabelecer valores de referência para o ângulo de fase, considerando sexo, idade e IMC para a população alemã. E aí esses resultados eles foram comparados com outros resultados com base de dados de referência, tanto americana quanto suíça. Então, só para ilustrar um pouquinho do que é um estudo para gerar valores de referência, né? Então, participaram desse estudo 214 mil adultos, sendo entre homens e mulheres, e 15 mil crianças e adolescentes. Então, eles geraram valores de referência para todas as idades. Participaram ao todo de 230 mil sujeitos. E aí dá para perceber uma ampla gama, né, de idade, né, variando aí dos 6 até os 100 anos. Uma ampla gama também de IMC. E para isso eles usaram algumas análises estatísticas, como a correlação de Pearson, para ver essa relação entre o ângulo de fase e as outras variáveis, a ANOVA para verificar as diferenças entre os sexos. Fizeram também uma análise de regressão, stepwise, para analisar a variância do ângulo de fase e também para verificar as potenciais preditoras, que no caso aí foram a idade, IMC e o sexo. E é que na tabela 1 já é uma tabela descritiva, então eles compararam aí entre homens e mulheres, que são diferenças que a gente já sabe, né, de acordo com o dimorfismo sexual. Então, os homens, eles tiveram mais idade, eles foram mais velhos, maior peso, foram mais altos e tiveram IMC maior também. Já nas crianças e adolescentes, as meninas, né, o sexo feminino foi mais velho, mais pesado, tiveram maior altura e também maior IMC em relação aos meninos. E aí, nos adultos, né, 214 adultos, eles foram estratificados por sexo, pelo IMC e também por grupos etários. E aí e aí eles foram estratificados também pelo percentil 10 e pelo percentil 5 dos valores do ângulo de fase. Então, os homens foram comparados com as mulheres. E o que nós observamos? Que apenas os grupos de maior idade, né, os maiores... Acho que eu não consigo com o mouse aqui. Os maiores de 70 anos, que não diferiram nos valores do ângulo de fase. Então, apenas os mais idosos não apresentaram diferenças. Uma outra consideração é que em cada grupo de IMC, o ângulo de fase, ele diminui com o aumento da idade. Então, com o passar da idade, a tendência era que o ângulo de fase apresentasse uma redução. Aqui nessa tabela, nós temos os meninos e as meninas, né? Eles foram estratificados com 3
faixas etárias, e os mais novos, eles não diferiram entre meninos e meninas, né, os meninos e as meninas. Entretanto, a faixa de idade de 14 a 17, que já está chegando aí próximo, né, já passou aí, ou já terminou a maturação, eles já apresentaram diferenças de acordo com os níveis de IMC, os estados, né, de IMC. Então, o que nós podemos concluir? Que o crescimento, ele foi associado com o aumento do ângulo de fase. Isso pressupõe-se que ocorre por quê? Devido ao aumento na massa celular com a idade, e a idade também contribui para essa variação interindividual do ângulo de fase dos adultos. Ao contrário do que aconteceu com as crianças e adolescentes, onde o coeficiente de regressão foi negativo, indicando o quê? Que menores valores, que o ângulo de fase ele diminui com o processo do envelhecimento. Essa figura, a figura 1, ela ilustra esse declínio, né, dos valores de ângulo de fase. Então, nós temos o ângulo de fase, os grupos etários, os grupos de IMC, mas de forma simples. Nós conseguimos ver nas linhas, né, tanto nas bolinhas brancas quanto na preenchida, que mostra populações diferentes, né? A bolinha branca é dos Estados Unidos e a outra é alemã. O declínio do IMC, com o avançar da idade. Tanto nos homens, né, quanto nas mulheres. E aí, a partir desse estudo, desses valores que foram gerados, os autores concluíram que os determinantes do ângulo de fase, eles diferem entre adultos e crianças. Isso, acredito que já era esperado, né, pelos autores. Em adultos, a influência do IMC no ângulo de fase, ela dependeu da faixa do IMC, né? O valor prognóstico do ângulo de fase, ele pode diferir em diferentes contextos clínicos, e recomenda-se o uso de valores de referência que sejam específicos para a população. É claro, né, por enquanto nós não temos, mas o ideal é que nós possamos utilizar os nossos valores, né, da população brasileira quando formos utilizar. E aí, diante disso, diversos estudos têm mostrado que o ângulo de fase ele tem sido utilizado em diversos contextos, tanto no esporte, como também nas questões de saúde funcional. E esses estudos, eles mostram que o ângulo de fase, ele é sim afetado pela atividade física e pelo exercício físico. Assim como a inatividade, o sedentarismo também vai fazer com que esse ângulo de fase, ele reduza, né, que ele diminua. Então, esse artigo, ele trouxe o efeito do treinamento de força no ângulo de fase em mulheres idosas. Eu só ilustrei que foi da Analisa, do Cirino ali, do professor Edilson, e o objetivo desse artigo foi analisar o efeito do treinamento de força sobre o ângulo de fase em mulheres idosas e também verificar o efeito desse treinamento sobre o estado de hidratação. E a hipótese que eles tinham era que o treinamento de força induz um aumento do ângulo de fase e também na hidratação celular. E aí eles tiveram vários critérios de inclusão, a idade, serem independentes fisicamente, não apresentar disfunção cardíaca ou ortopédica, não fazer reposição hormonal, não fumar. Realizaram também eletrocardiograma e iniciou a pesquisa em 77, mas apenas quando foram alocados, né, pelos grupos, foram 19 que foram analisados e o outro grupo 22. Então, o que eles fizeram? Eles foram avaliados a antropometria, a massa corporal, a altura IMC, a composição corporal, água corporal total, água intracelular, água extracelular, o ângulo de fase e a massa magra, a massa muscular, e a força muscular, eles realizaram o teste de 1RM. E qual que foi o protocolo que eles utilizaram? Então, foi peso livre e máquinas.
eles realizaram 3 sessões por semana, que aconteceram às segundas, quartas e sextas-feiras, e foram feitas 3 séries de 10 a 15 repetições máximas. E aí a tabela 1 é uma tabela descritiva, mostrando que o grupo controle e o grupo de treinamento não apresentaram diferenças, né, na composição corporal. E aí nós temos aqui já a tabela 2, que mostra as diferenças. Então, nós temos o grupo controle, o grupo de treinamento. E aí nós podemos observar que para a massa muscular, a água corporal total, a água intracelular e o ângulo de fase, no grupo de treinamento, eles aumentaram, né, que são variáveis que é importante o aumento, e já no grupo controle, essas variáveis diminuíram. Esses valores foram estatisticamente significantes. E já variáveis como a gordura corporal e a resistência, no grupo de treinamento, ela diminuiu no pré e no pós, e para o grupo controle, ela aumentou. E aí, lá na discussão, né, os autores discutiram que o treinamento de força, ele aumentou o ângulo de fase em mulheres idosas, e a hipótese, né, de que o treinamento de força durante as 12 semanas aumentaria o ângulo de fase, ela foi confirmada, e esse foi o primeiro estudo que investigou o treinamento de força em mulheres idosas. Treinamento de força sobre o ângulo de fase em mulheres idosas. E o mecanismo fisiológico, né, de como o treinamento de força aumenta o ângulo de fase, ele ainda é um pouco incerto. Porém, as especulações são que esse aumento no ângulo de fase, ele ocorra devido às alterações que ocorrem nos tecidos, tamanho, massa muscular, a permeabilidade da membrana celular ou na composição intracelular. E como o ângulo de fase, ele é uma medida da relação entre a resistência e reactância, essa alteração que ocorre na integridade da membrana celular ou no fluido é uma combinação entre ambos. E isso resulta na mudança do ângulo de fase. E aí os autores concluíram que 12 semanas de treinamento de força podem melhorar o ângulo de fase, também é água intracelular, e dessa forma isso vai gerar um impacto positivo na saúde celular, e essas mudanças que são geradas, né, induzidas pelo treinamento de força, elas auxiliam a reduzir aspectos que estão relacionados à idade, como, por exemplo, a redução da água intra e também do ângulo de fase. Um outro estudo que eles realizaram com o ângulo de fase foi para predizer a baixa massa muscular, qualidade de vida prejudicada e também aumento da mortalidade em pacientes idosos com câncer. Então, eu tentei trazer para vocês um pouquinho de cada área para vocês entenderem como o ângulo de fase ele vem sendo utilizado. Aí, aqui nesse estudo, né, a justificativa é que o ângulo de fase ele é considerado como um prognóstico da integridade da membrana celular. Então, valores próximos a 10, né, que é o limite máximo, indicam integridade da membrana celular. Valores mais baixos vão indicar aí que essa membrana ela já não está tão íntegra, ela já está degradada. E aí, doença, inflamação, desnutrição, ou sedentarismo, tudo isso de forma prolongada afeta diretamente o ângulo de fase. E os autores falam que na sepse, que é a infecção generalizada, o deslocamento dos fluidos do espaço intracelular para o extracelular ocorre. E isso também é acompanhado por uma diminuição do ângulo de fase. Dessa forma, né, a redução do ângulo de fase, ela tem sido associada com câncer ou qualquer outro tipo de doença grave. E aí, nesse sentido, idosos com câncer, eles apresentam alto risco de desnutrição, de desenvolver a sarcopenia, dependendo, né,
do câncer e da gravidade. E isso tudo prejudica a função física e a mobilidade desses idosos, causando aí um aumento na mortalidade e morbidade. Dessa forma, a identificação precoce de pacientes com risco aumentado é necessária para poder permitir uma intervenção precoce. E dessa forma, o ângulo de fase é uma ferramenta bastante interessante, por ser uma ferramenta de fácil aplicabilidade, de fácil acesso, tanto para a parte clínica, como para a parte prática também. E aí, nesse estudo, o objetivo dos autores foi investigar o impacto dos valores reduzidos de ângulo de fase na força muscular, a qualidade de vida e 1 ano de mortalidade em pacientes idosos com câncer. E aí, como que eles fizeram? Nessa tabela 1, nós temos as características, né, descritivas. Então, nós temos na primeira coluna todos os idosos, na segunda, os que estão abaixo do percentil 5, e os que estão acima, na terceira, os que estão acima do percentil 5. E na outra coluna, o valor de P. Então, nós temos aqui que os valores, os indivíduos que estavam localizados acima do percentil 5, eles perderam menos peso corporal, menor que 5%. Além disso, eles também apresentaram maiores valores de força de preensão manual, maior força de extensão de joelho, maior fluxo de pico expiratório, e também nessa escala de performance de Karnofsky. Então, são variáveis de estado funcional. Então, os idosos acima do percentil 5 apresentaram uma melhor condição no estado funcional e força muscular. E também em parâmetros clínicos, né? Os idosos que estavam acima do percentil 5, eles tinham menor avanço de estágio de doenças mais graves. Então, ou seja, os menores valores de ângulos de fase, ou seja, os que estavam abaixo do percentil 5, eles eram idosos mais debilitados, né, com menos estado funcional, maior dificuldade, mais doenças com estágio avançado. Isso, E aí, aqui nessa figura, então, nós temos as caixinhas, né, os block spots, com pretinhos acima do percentil 5, os que são brancos abaixo do percentil 5, primeiro para homens e mulheres, e a força de preensão manual. Então, houve diferença para ambos, né, tanto para os homens quanto para as mulheres. Então, o ângulo de fase, ele interfere, sim, na força de preensão manual, e na figura 2, né, a diferença, e na figura 2 também, acima do percentil 5 são os pretos, e abaixo do percentil 5 os brancos, e a variável que foi utilizada foi a força de extensão de joelho. E também houve diferença, tanto, embora ali, né, no limite, mas houveram diferenças, tanto para homens quanto para as mulheres. Essa outra figura, nós temos a linha de cima, os valores normais de ângulo de fase, que seriam os que são acima do percentil 5, e os valores abaixo dos que está de verde, em relação à porcentagem de sobrevivência pelo tempo de dias, né? E aí nós podemos observar que os idosos com baixo ângulo de fase, a porcentagem de sobrevivência foi menor em relação aos com ângulo de fase maior. E dessa forma, os autores concluíram que os valores reduzidos de ângulo de fase, eles foram frequentes em idosos com câncer. Dessa forma, ele é o quê? Ele tem forte predição de baixa força muscular, qualidade de vida prejudicada e a gravidade dos sintomas e aumento da mortalidade em 1 ano. E aí, trazendo isso para a prática clínica. Então, a diminuição, né, o ângulo de fase diminui
os valores reduzidos do percentil 5, ele é considerado um valor prognóstico para a detecção de idosos com câncer e idosos em risco. E foi isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Estou aberta a dúvidas. Aberta a dúvidas ou perguntas? As duas. Dúvidas, perguntas, críticas, sugestões? Parabéns, Ana. Diga, André. Obrigada. Parabéns, Ana, pela apresentação. Obrigado por compartilhar aí seu conhecimento sobre o tema. Eu tenho uma ou duas perguntinhas aqui que eu fui anotando. Bom, uma delas está relacionada à utilização do ângulo de fase. Então, o ângulo de fase ele é uma relação, né, do valor de resistência e reactância versus o valor de π. E aí você mostrou aí nesses artigos finais a importância de se utilizar o ângulo de fase como um marcador de saúde. Uhum. E aí eu fiquei pensando que esse marcador de saúde, eu acho que ele deve ser utilizado considerando algumas doenças, né? Porque existem algumas que a pessoa, ela desenvolve uma retenção hídrica, e aí essa maior retenção hídrica também iria influenciar de alguma forma os valores de resistência. E assim também influenciaria no valor do ângulo de fase, né? Então, não sei se você já leu algo sobre, se faz sentido essa reflexão de que o ângulo de fase, sim, ele é importante como marcador de saúde, mas a depender da doença que está sendo considerada, né? Que nem você mostrou de câncer, por exemplo. Você pensa? Ótima colocação, André. Eu concordo com você, porque algumas doenças, como por exemplo, que tem a retenção, são problemas que interferem diretamente no resultado da bioimpedância, né? Então, eu acredito que sim. Ao mesmo tempo que a gente fala assim que é uma questão nova, já não é tão novo, porque, por exemplo, aqueles valores de referência foi de 2006, né? Então, seria interessante, sim, valores de referência para a população não é normal, acho que não seria essa a palavra, mas por idade, também por doenças. Por exemplo, já tem, né, com câncer, pelo estado nutricional. Eu já li também, tem um artigo, só não deu tempo de colocar, como marcador funcional. Então, assim, eu acredito que essa sua colocação, né, está correta e tem que depender mesmo da doença que a pessoa tem. E sobre... Eu fiquei pensando no trabalho do Márcio. A pessoa que está próximo de chegar, por exemplo, do overtraining, né? Você já leu alguma coisa sobre valores ali de ângulo de fase, né, para uma população que treina frequentemente e se aquela pessoa que está chegando aí no excesso de treinamento tem alguma alteração por conta da funcionalidade da membrana, algo nesse sentido? O André, eu li um artigo da Analisa, acho que do ano passado, e eles usaram o ângulo de fase, eram em atletas, mas eles não falavam sobre essa questão de overtraining. Então, sobre isso eu não li, mas eu acredito que deve ter alguma diferença, sim, né? Porque o atleta lá no overtraining, o processo, né? Tudo que está acontecendo, eu acredito que deve influenciar, sim, no resultado. Porém, eu não... O único artigo que eu li em atletas mesmo foi esse da Analisa. Mas eram em judocas, mas não chegaram a especificar sobre overtraining. Tá certo, Ana. Obrigado, viu? Imagina. Parabéns novamente. Só para contribuir, vocês estão me ouvindo, né? Sim. Ah, tá. Eu encontrei um que ele verificou que o ângulo de fase diminuiu após um training camp. Eu não sei se vocês sabem o que é o training camp. Por exemplo, o pessoal pega ali 3 semanas, né?
juntam um grupo de atletas e vão treinar. Tá, só queria dizer isso, que talvez, sim, talvez influencia. Eu encontrei 2 ou 3 artigos mais ou menos dessa forma, só que eu ainda não consegui me aprofundar. Sobre o overtraining, né? Eu não encontrei nenhum que fala sobre o overtraining, que acompanhou por um tempo maior. Fica aí até uma questão para, de repente, a gente observar no seu estudo, Márcia, né? Então, eu estava pensando, inclusive, nisso mesmo. Porém, eu não sei se vai ser possível fazer várias análises dessa, né? Porque o treinador, ele não quer, sei lá, acho que talvez atrapalhe, né? Mas eu tenho que ver certinho. E aí, eu acho que eu já posso me dar uma pergunta minha, né? Claro, fica à vontade. Aqueles valores de referência, né? Eles utilizaram um N muito grande, 200 mil. Eu queria ver com você e com o Pedro, né? Com o professor que está mais, com o André também, que está mais próximo da estatística, né? Se daí é para fazer um valor de referência para os atletas de futebol americano. Ou se é um N muito baixo, né? Até porque ali no futebol americano, né, tem atleta que tem 70 quilos, 80 quilos, tem atleta que tem 130, 140 quilos. Aí talvez eu não sei se faz sentido criar valores de referência para atletas de futebol americano. Se for criar valor de referência para os seus próprios times, sim. Fora disso, entendi. não. E você tem que mas ter... aí não dá para publicar, né, professor? Dá só para a gente utilizar ali. Até dá para publicar, se alguém aceitar publicar isso, mas ele vai ser uma referência para um público muito restrito. Porque quando você faz valores de referência, valor de referência para quem? Para uma dada população? Então, toda dada população teria de ter a chance de participar do estudo. E que é sorteio dentro da tua capacidade de avaliar um número X, o mais elevado possível, né? Ou mais representativo possível. Por isso que a gente faz cálculo amostral. Bom, então, para que seja representativo da população do Brasil, ou de Ribeirão Preto, do estado de São Paulo, eu tenho valores de N's específicos e diferentes para cada uma dessas representações, para que se torne efetivamente valor de referência. Né? Depende da variabilidade da variável. Exatamente, né? Da variável para a variância. Talvez vai ser grande, porque cada atleta, provavelmente, eles vão ser bem diferentes, né? Talvez. Mas tá bom, obrigado. Ana, eu tenho uma dúvida. Vamos lá, Pedro. Sobre o ponto de corte que eles usam ali para falar que os valores são baixos ou não são. Nesse estudo que você mostrou do câncer, foi no percentil 5. Eu achei muito baixo assim esse valor. Em outros estudos com outras variáveis, geralmente se vê o percentil 20 ou 25. Você chegou a ver algum outro estudo com ângulo de fase que também usou o percentil 5? Ou Sim. Qual assim a sua visão, né? O que os estudos usam sobre o ângulo de fase? Então, Pedro, os artigos que eu li, inclusive 2 dos que eu trouxe, eles usam o percentil 5. Eu acredito que teve um também, deixa eu abrir aqui, falou sobre o percentil 10. Verdade, eu lembro. Percentil 5. Esse aqui foi abaixo e acima do percentil 5. Então, eu acredito que nos valores, e assim, é porque também são idosos, né? Então, como tem a questão de redução dos valores de ângulo de fase, se a gente coloca um ponto de corte aí muito alto, não daria nem grupos, né? Então, eu acredito que eles usam esse percentil 5 por ser idosos, que apresentam uma redução, né, do ângulo de fase. Quer ver? Aqui também, percentil 10 e percentil 5, só que aqui foi adolescente, mas o mesmo estudo para a amostra toda. Certo. A gente tem que lembrar que quando se trata de percentil 5, você está considerando os outros 95% que sobraram.
tá? Porque numa distribuição normal, você tem 2,5 para cada extremidade. Então, assim, você está discriminando a média geral e a grande média, a grande parte, e considerando efetivamente o que seria exceção. Tá? Dentro da distribuição estatística normalmente esperada, o percentil 5 ele tem essa representação. Agora, isso depende da intenção do estudo e depende do fenômeno que você está tratando. Uma coisa é você querer estabelecer pontos de corte para uma determinada doença, um ponto, né, um fator de risco, tal. Então, olha, quem atinge essa porcentagem para baixo, eu posso classificar eu posso estabelecer uma classe de efetivamente pessoas com o diagnóstico da doença ou não. Então, aí o percentil 20, 25, eles vão servir. Agora, quando eu estou falando de uma representatividade amostral, e estou querendo dizer, me referir a um fenômeno específico que estaria fora da grande normalidade, da grande massa esperada, que seria a distribuição dos 95%, aí o valor do percentil tá, então assim, vai depender do fenômeno que eu estou falando, do objetivo do estudo, do que eu estou dizendo, para poder estabelecer se isso é muito, se isso é pouco, né? Então, assim, tudo isso tem que ser considerado na hora de escolher esses valores, tá? Então, eu penso que o percentil 5, nesses estudos, se referem mais para, mais ou menos, tentar estabelecer o que seria fora de um padrão de normalidade, né? Entendi. Obrigado, professor, pela resposta. Mais perguntas, comentários para Ana? Ô, Ana e o pessoal também, né? Parece que uma vez eu vi sobre uma análise localizada. Vocês já ouviram falar sobre isso? Análise do ângulo de fase localizado? Seria, acho que, de um membro só. Sim. Já ouvi falar. Ah, tá. E sei lá, seria interessante talvez para ver se a lesão está sendo recuperada ou não. Sei lá, criar um ponto de corte para o retorno das atividades esportivas, por exemplo. Deveria ser Bom, interessante. primeiro, não é uma análise muito frequente. Segundo, é uma análise bastante pontual, exatamente com essa intenção que você acabou de mencionar, quando eu quero ver, basicamente, o ângulo de fase de um determinado segmento. Tá, né? Então, qual a recuperação? Agora, não existe uma utilização frequente, nem uma aplicabilidade tão ampla, genérica, Márcio, que justificasse a gente ter que estabelecer pontos de corte para esse tipo de coisa, entendeu? Porque também vai depender muito da especificidade, de qual membro, e membro de quem que nós estamos falando. Uma coisa é você falar um membro de um membro superior direito de um fisiculturista, outra coisa de um pugilista, outra coisa de um esgrimista, outra coisa de um jogador de futebol americano, né, futebol, sei lá, futebol de pé mesmo, nem um que utiliza as mãos, né, handball, vôlei, basquete, não. Um que tem esporte de pé, ou, enfim. A variabilidade é muito grande para você justificar, vou estabelecer ponto de corte. Para quem usar? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Certo, muito específico, né? Precisa de estudo. Beleza, professor, obrigado. Hoje eu estou aqui só para furar balão. Vai, levanta mais. Isso é bom. É assim mesmo. Muito bem, muito obrigado, Ana. O Léo te agradeceu aqui pelo chat também, tá? E depois, pessoal, tanto da palestra do professor Fábio quanto da Ana, a gente prepara o certificado para enviar para vocês, tá? Obrigado, Ana.